Olá, irmãos, a paz. Hoje eu quero trazer algo que mudou e transformou minha vida, né, que é sobre a Lashon Hará. Né, o que é Lashon Hará? Lashon Hará quer dizer uma língua má, né? No hebraico significa uma língua má. E o texto base, né, que eu vou trazer para isso está em Números capítulo 12, que está escrito assim: E Miriam e Arão falou contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomou, porque uma mulher cuxita havia tomado. E disseram: Porventura o Eterno falou somente a Moisés? Certamente falou também conosco. E o Eterno ouviu. E Moisés era muito humilde, mais que todos os homens que houve sobre a face da terra. E o Eterno falou de súbito a Moisés, a Arão e a Miriam: Sai, vós três, à tenda da reunião. E os três saíram, e o Eterno apareceu numa coluna de nuvem e esteve à porta da tenda, e chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram, e disse: Ouve, rogo-vos, as minhas palavras. Se houver profeta entre vós, eu, o Eterno, me faço conhecer a ele numa visão, ou falo com ele em um sonho. Não é assim com meu servo Moisés. Em toda a minha casa ele é fiel. Claramente falarei com ele, e com as palavras claras, e não com enigmas, e ele contemplará a glória do Eterno. E por que razão não temestes falar contra o meu servo Moisés? E acendeu-se a ira do Eterno contra eles, e ele se retirou, e a nuvem retirou-se sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa, branca como neve. E Arão olhou a Miriam, e eis que estava leprosa. E Arão disse a Moisés: Rogo-te, meu irmão, não ponha sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Não seja ela igual ao morto, pois dado que ela saiu do ventre de nossa mãe, isso seria como se fosse o consumido da metade da nossa carne. E Moisés clamou ao Eterno, dizendo: Rogo-te, cura. E o Eterno disse a Moisés: Se seu pai tivesse zangado com ela, não deveria ela ficar envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. E Miriam foi encerrada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não saiu até que Miriam fosse recolhida. Olha só, irmãos, que gravidade é, né, a gente falar mal das pessoas, né? Olha só para você ver a gravidade que é você fazer acusação contra as pessoas de coisa que você nem sabe, né? De coisas que você não nem sabe, nem tem ideia, né, do que está por trás. E isso mudou a vida de Miriam, né? Miriam ficou leprosa. E às vezes a gente pensa, mas isso aí é lá no passado. Não, irmão, isso acontece agora. Às vezes a vida da gente não está indo para frente, as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque nós estamos exercendo juiz, como juiz na vida das pessoas. Uma das provas que eu quero provar que isso acontece está em Mateus capítulo 7, no versículo 21, no versículo 1, onde Jesus fala assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo julgamento que vós julgar, vós vão de ser julgados, e com a mesma medida que vós medir, vós vão de ser medido. Essa palavra medida no grego significa padrão. O mesmo padrão que você julga as pessoas, que você fala mal dela, é o mesmo padrão com que Deus vai te julgar. O mesmo padrão. Se você chega perto da pessoa e fala assim: fulano, né, é crente, mas a vida dele tá toda errada, né? Ele ele vai acontecer isso com ele, porque ele não é um homem de Deus, ela não é uma mulher de Deus, vai pagar o preço, vai sofrer. Você está exercendo a mesma medida sobre você, entendeu? Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, gente: Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então é muito importante a gente pôr na nossa mente que esse tipo de discurso não nos traz nada. E não é só a gente falar, né? Porque o discurso, né, de maledicência, ele prejudica três pessoas: quem ouve, quem fala e de quem é falado. Então, se você deixar isso descer no seu coração, ouvindo que as pessoas falam mal dos outros para você,
Você ficar falando mal dos outros, ou você fazer parte de roda de conversa onde fala mal dos outros, você também vai colher consequências. Irmãos, a gente tem percebido que essa questão de Lashon Hará, isso vem em várias partes na Bíblia trazendo exemplo, né? Um dos grandes exemplos que a gente vê também de 1 Reis, no capítulo 21, né? Onde a gente vê que Jezabel, né? Mulher de Acabe, vê Acabe triste, né? Deitado e triste, e pergunta o que está acontecendo. Aí Acabe vai e fala: ah, não, eu queria comprar a vinha de Nabote, Nabote não quis vender. O que que ela fez? Foi lá, pagou pessoas para levantar falso testemunho contra Nabote, para que Nabote morresse e ela tomasse a vinha de Nabote e desse para o rei, usando a Lashon Hará para tirar bens financeiros do próximo, né? Então a gente vê vários versículos bíblicos que provam sobre isso. Mateus capítulo 27, no versículo 18, por exemplo, fala que Jesus foi entregue por inveja. E sabe o que significa inveja no grego? No grego significa ambição desmedida. Entendeu? Uma ambição fora de um padrão, uma ambição errada. Deus, irmãos, Deus, ele nos chama para que a gente tenha uma vida transformada, para que a gente tenha uma vida mudada. Deus não nos chamou para ser juiz, e mesmo quando for julgar, né? Porque existe uma situação da qual a gente pode julgar, né? Um exemplo que eu vou trazer. Supondo que você faz parte do corpo do discipulado da igreja, né? Ou você é um pastor, ou você discipula, ou você, né, exerce algum papel dentro de uma igreja. E você descobre que tem um irmão lá dentro que está em pecado, né? Aí vai ter que ter um julgamento, mas a Bíblia fala que quando a gente for julgar, é para julgar segundo a reta justiça. E o que é julgar segundo a reta justiça? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o fulano pensa, não é o que o fulano acha. É o que a palavra diz. É o que a palavra diz. O que a palavra diz, isso é a reta justiça. Aqui, dentro da palavra, está a reta justiça. É aqui que a gente vê os padrões com que as pessoas têm que ser julgadas. Entendeu? Então você vai chamar o irmão que pecou, vai conversar com ele, né? Você tem que julgar segundo a reta justiça, e não segundo os seus padrões, porque, irmãos, a quantidade de cristão que eu vejo hoje em dia que faz julgamento, exerce julgamento e não conhece Bíblia. Quantas pessoas já ouviram falar, ah, mas está escrito na Bíblia, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Já vi crente falando isso, não tem versículo bíblico que está isso escrito, né? Dando um exemplo. Então, quando a gente for exercer um julgamento, a gente tem que julgar segundo a palavra. Entendeu? É claro, irmãos, que cada caso é um caso. Às vezes tem uma pessoa lá dentro da igreja lá que ela não tem, né? Ela não estudou, ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Não quer dizer que ela, né, não vai fazer parte, é, né, de uma pessoa que vai ajudar alguém que está no pecado. Deus usa, mas cada um, irmãos, Deus vai ajudar segundo de uma forma. Os talentos foi repartido segundo a sua capacidade. Então a gente tem que pôr na mente, entendeu? Que essa questão da Lashon Hará, isso não nos faz bem. Isso não nos faz bem. Porque os cristãos de hoje em dia, irmãos, eu vou falar nós cristãos de hoje em dia, a gente tem um pecado muito grave. Sabe qual que é? Esse pecado está lá em Lucas capítulo 18, no versículo 9 e diante, onde fala assim: dois homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu, o outro era publicano, né? Aí o fariseu está lá diante de Deus lá. Senhor, eu sou dizimista, sou fiel à tua casa, eu jejuo 2 vezes por semana e tal, e o senhor, né, tipo assim, o senhor tá vendo que eu sou fiel, e obrigado, que eu não sou como os demais, como esses publicanos, né? E quando olhou para o publicano tá lá batendo o peito: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E o que Jesus falou? Quem subiu para casa justificado? Aquele que se humilhou. Porque ninguém é bom diante de Deus a ponto de chegar e falar assim: né, eu posso isso, Deus, eu mereço aquilo. Não, ninguém merece nada, irmãos. O seu pecado só é diferente do outro. Você está falando mal do irmão que é adulto, mas você é fofoqueiro. Você está falando mal do fofoqueiro, mas você não paga ninguém. Entendeu? Você está falando mal do irmão que não paga ninguém. Entendeu? Mas você cobiça a mulher do próximo. Você está falando mal do que cobiça a mulher do próximo, mas você é invejoso. Então, irmãos, não adianta, todos nós temos pecado. Todos, aquilo que lá em Romanos 8 fala: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, nenhum de nós, irmãos,
Somos bons demais diante de Deus. A gente tem que tirar isso da mente, tirar isso da cabeça, da gente achar que nós somos importantes demais, que nós somos bons demais, que não, eu sou servo de Deus, eu prego, eu falo, eu oro, eu boto a mão na cabeça de fulano e Deus cura. Né? Eu ponho a mão em ciclano e ciclano é curado. Deus me usa nas revelações. Irmãos, isso não quer dizer nada na sua vida. Eu vou te provar. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, fala o quê? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, operamos maravilha. Então eu vos direi abertamente, nunca vos conhecis, vós que praticais iniquidade. Essa palavra iniquidade no grego, ela foi traduzida de outra forma para iniquidade. Mas na verdade no grego está escrito assim, vós que apartais da Torá, que apartais do mandamento, que apartou da vontade de Deus. Então, você curar, você ter o dom de curar, você ter o dom de profetizar, você ter o dom de pregar, não quer dizer que você está salvo. Entendeu? Entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do meu Pai. A vontade. Entendeu? Não é o que você quer. Irmãos, quantos que a gente vê de pastores que oravam, curavam, e Deus operava maravilha, e ia descobrir o cara tá na adultério há mais de 20 anos. E aí? Deus tem compromisso com a palavra, Deus não tem compromisso com o homem. Entendeu? Então a gente tem que pôr uma coisa na cabeça, irmãos. Vamos mudar a nossa vida, a nossa forma de ser, né? A nossa forma de agir com as pessoas, entendeu? A gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso, a gente tem que procurar transformar, porque quando você fizer isso, irmãos, faz um teste. Fala assim, Deus, eu vou me esforçar em ficar ao máximo, né? E pede a Deus ajuda. 15 dias sem falar mal das pessoas. Toda vez que eu falar mal de alguém, Espírito Santo de Deus, me lembra. Pede Deus para que te lembre. Fala, Deus, me lembre. Toda vez que eu falar mal de alguém. E você vai fazer esse teste de 15 dias. Depois de 15 dias você vai ver se a sua vida está transformando ou não. A vida da gente transforma. Às vezes as pessoas estão leprosas, igual Miriam aí espiritualmente. Tá com a vida financeira leprosa. Tá com a casa leprosa, o lar sem paz. O lar sem paz. O lar cheio de confusão. Por quê? Falando mal, irmãos. Falando mal. Entendeu? Fazendo fofoca. Já basta o capeta que fica acusando a gente diante de Deus. Aí você quer ajudar o capeta mais ainda? Ficar acusando seu irmão? Entendeu? Então nós temos que mudar isso. Eu pus isso na minha mente, irmãos, há muito tempo atrás. Chamei minha esposa, sentei com ela, falei assim, olha aqui para você ver o que eu aprendi. Vamos agir assim, assim, assim. Vamos orar a Deus para que Deus tire Lashon Hará, a língua má do nosso coração, da nossa mente. Toda vez que eu falar mal de alguém, me lembre para que eu pare. Quando você falar, eu vou te lembrar que você pare. A nossa vida começou a transformar, irmão. Que a gente começou a tirar isso das nossas vidas, porque estava nos fazendo mal. E nós está trazendo juízo sobre nós. Entendeu? Então toda vez, irmão, que você estiver perto de alguém que fala mal, sai fora. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então não se engane, irmão. Se você está na roda aí de irmãos que falam mal dos outros, essas más conversações vão corromper seus bons costumes. Sai fora. Sai fora. Não esteja no meio disso. Entendeu? Não esteja no meio disso. Porque Salmos 1 já começa falando, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, irmão, quer ser feliz? Sua vida está triste, as coisas estão difíceis, quer ser feliz? Começa por aqui, ó. Começa por aqui. Começa a mudar a sua história, começa a obedecer, meditar na lei de Deus e sair desse tipo de companhia. Entendeu? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Fica na paz e que Deus te abençoe.